Olá, internautas! Estamos ao vivo pelo Facebook do PT na Câmara, nos estúdios do PT na Câmara em Brasília, o deputado Enio Lula Verri, do PT do Paraná, que é doutor em economia. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar novamente aqui conversando com todo o Brasil. Um prazer é todo nosso. Deputado, não temos nada a comemorar. Ontem o presidente legítimo Michel Temer fez um discurso de quase 1 hora, todo mundo acompanhou na medida do possível. Eu, como jornalista, fui obrigada a acompanhar esse discurso e fiquei perplexa, pelas coisas que ele disse aí, que tirou o Brasil do vermelho. Na realidade, ele fez ao contrário, ele desmontou vários programas sociais e deixou o povo quase que na miséria. Eu queria que a gente iniciasse esse papo, o senhor falar da questão aí da inflação, que ele disse que recebeu com percentual X, foi com percentual Y, em função da recessão. Como é que é? Como é que o senhor pode explicar para a dona Maria Seu José, que está acompanhando a gente? A gente poderia trabalhar com os 4 pontos que ele disse que foram as grandes conquistas que ele teve ao Brasil. Primeiro, queda da inflação. Segundo, queda da taxa de juros. Não é isso? Terceiro, superávit na balança comercial. E quarto, lucro da Petrobras. Esses 4 pontos, que foi a grande conquista que tirou o Brasil do vermelho. E olha, é verdade, o Temer não mentiu quando disse, por exemplo, que a inflação está numa das taxas mais baixas da nossa história, em torno de 3% ao ano. Também não mentiu quando disse que a taxa de juros vem caindo de forma muito rápida, inclusive há uma previsão, hoje tem reunião do Conselho de Política Econômica, o Copom, que deve cair aí para 6,25%, talvez até 6% a taxa de juros hoje no Brasil. Também é verdade que a Petrobras apresentou, depois de muito tempo, uma boa taxa de lucro e que a nossa balança comercial ela está muito alta. Vamos entender então agora por que está ocorrendo. Se tudo é verdade, por que nós estamos aqui criticando, dizendo que isso? Porque, na verdade, isso é só aparência. O que ele está seguindo é um modelo que qualquer livrinho de introdução à economia diz que é o melhor caminho para se organizar uma economia. Só que quem escreve esse livro, normalmente, é um economista do setor financeiro americano. O que Temer está fazendo é aplicando as regras que Fernando Henrique Cardoso também praticava, que são as regras de um modelo liberal e absolutamente vinculado ao mercado financeiro internacional. Veja só. Criamos aqui uma grande recessão, onde o governo criou várias políticas recessivas e, consequentemente, o desemprego vem aumentando. Estamos hoje a quase 14 milhões de desempregados. À medida que as pessoas estão desempregadas e não têm capacidade para comprar nada, e as empresas precisam vender, as empresas começam a fazer promoção, campanha, oferta, ou seja, elas reduzem o preço de seus produtos. Se a inflação é alta, constante de preço, se as pessoas não compram e ela faz ofertas para vender, logo, não há inflação. Então, não há inflação porque não tem demanda no mercado para isso. Os juros não é diferente. Se as empresas não vendem, por que as empresas vão ao mercado financeiro pegar dinheiro para ampliar os seus negócios? Não vale a pena? E outra coisa, o Temer acabou com uma coisa muito importante, que é a TJLP, é a taxa de juros de longo prazo. Na verdade, o Temer foi com o BNDES. Ele acabou com o BNDES. Mas 10 anos esse banco não vai existir mais. Porque o BNDES tinha como papel financiar o desenvolvimento da indústria brasileira. E a indústria é fundamental para o desenvolvimento econômico de um país, porque ela incentiva o comércio e também compra da agricultura. Incentiva a indústria gira. Com o BNDES não cumprindo mais seu papel de banco de investimento, com uma taxa de juros igual de qualquer outro banco, ou seja, os empresários não pegam dinheiro, se ninguém vai atrás de dinheiro, o que acontece com a taxa de juros? Cai. Então, quando você cria, como o Temer criou, uma recessão, óbvio que a inflação cai e também a taxa de juros cai. E aí tem um terceiro fator. Mas, Enio, como é que a balança comercial, então, cresceu nisso? Simples, mas muito simples, como resultado disso que eu coloquei até agora. O que é que o Brasil exporta? O Brasil exporta bens semi-manufaturados e não manufaturados. Comida, ferro, aço, carros. E o que a gente importa? A gente importa equipamentos, nós chamamos bens de produção. A gente importa equipamento para as fábricas continuarem produzindo. Se o povo não come, não consome, a gente exporta mais. Se as fábricas não vendem e não produzem, as fábricas não compram equipamentos lá de fora. Lógico, há então o que a gente chama de superávit da balança comercial. O que é isso? A gente exporta mais do que importa. Então vejam,
foi criada uma política econômica nesse país, nesses exatos 2 anos, que os números que ele coloca é verdade. Só tem um probleminha nisso tudo, o povo. O povo é o único problema, porque a inflação baixou, o juro baixou e as exportações aumentaram e há um superávit na balança comercial às custas do desemprego, da miséria, da quebradeira, da micro e pequena empresa. E por fim, por que é que de fato a Petrobras deu lucro? Porque o combustível, que antes os de camisa amarelinha ia bater panela quando a gasolina custava R$ 2,70, hoje a gasolina custa quase R$ 5,00 o litro. É claro, se você dobra o preço do produto que você vende, é lógico, você vai aumentar o lucro. Então, esses 4 fatores que Temer coloca como muito bons para os números do orçamento brasileiro, para as contas brasileiras, são muito bons para as contas brasileiras e para o mercado internacional, mas são péssimos para o povo que precisa de emprego, que quer dar uma volta de carro e não tem mais gasolina, comprou o carro no tempo do Lula e da Dilma. Tem dinheiro para comprar comida. Mas não tem dinheiro para comprar gás, que subiu mais de 100%. Hoje, o índice de pessoas que se queimam com álcool é gigantesco, porque o que acontece? Não tem dinheiro para o gás, pega madeira ou pega pó de serra, joga a gasolina ou álcool no pó de serra, mistura para colocar fogo, acaba se queimando. Então, os dados, na essência da política econômica para o Temer, não haveria motivo nenhum para ele comemorar. Pelo contrário, ele está nesse momento chorando, entristecido pelas besteiras que está fazendo, levando o nosso povo à miséria. E o povo pode até não ter entendido isso tudo que nós estamos explicando aqui, porque não tem informação econômica, mas o povo sente a miséria que está vivendo. Por isso, ele não consegue passar de 4% de aprovação, segundo as últimas pesquisas. Vamos lá, gente, vamos continuar curtindo, compartilhando, comentando, fazendo pergunta ao deputado Enio Lula Verri. Vamos dar um alôzinho aqui, né, deputado? Ana Cristina Rezende está nos acompanhando de Madrid, na Espanha. Beijos a todos. Um beijo, viu, Ana Cristina? Um abraço, Ana. Maria Torres Caetano mandou olá, Maria Aparecida Batista Soares, Rogéria Gomes... Isel Pinheiro Lula da Silva, direto do centro do mundo, Alegrete, no Rio Grande do Sul. Olha, só uma observação, uma coincidência. Eu estava chegando do meu gabinete, eu sou do Paraná, e estava cantando junto com o Guilherme, que me acompanha aqui, a música, né, da música do Alegrete. Não me pergunte onde fica o Alegrete. Estava cantando agora essa música. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre as reformas que ele se vangloriou tanto também, o presidente golpista Michel Temer, porque as reformas, o apoio do Congresso Nacional, eu acompanhei como jornalista, o senhor como deputado, reforma trabalhista completou 6 meses. Foi um estrago na vida do trabalhador brasileiro. Olha, foi a destruição das mínimas conquistas que os brasileiros tiveram, as nossas trabalhadoras e os nossos trabalhadores. Importante perceber que a reforma trabalhista foi aprovado num momento estratégico, nem um pouco mais, nem um pouco menos do que o interesse do capital financeiro. Assim como a reforma da Previdência, que voltará em pauta em dezembro, não tenho dúvidas, em dezembro voltará, está absolutamente conectada com esse debate da reforma trabalhista. Olha, a reforma trabalhista se caracteriza por 3 pontos que eu julgo de extrema importância. Primeiro, que é para destruir mesmo, a posição do negociado sobre o legislado. Ou seja, hoje, com a recessão criada por Temer, o patrão chama os seus trabalhadores, diz o seguinte: olha, é melhor pingar do que secar. Ou vocês concordam com a perca, por exemplo, das horas extras, da cesta básica, não pagaremos mais 80% quando você trabalhar no final de semana, vamos reduzir, ou seja, você perderá direitos, mas manterá o emprego. Isso é um absurdo. É num momento desfavorável. O segundo, que é uma coisa absurda, o trabalho intermitente. A R$ 4,50 a hora, as empresas começam a contratar trabalhadores para trabalhar 2 horas por semana. Imagine 10 horas no máximo por mês. E o que é pior, como o que ela ganha por mês é menos que o salário mínimo, se ela quiser contribuir para a Previdência Social e o mínimo é o salário mínimo, ela tem que tirar do bolso a diferença para pagar a própria Previdência Social. Olha só. Um outro aspecto que eu somaria aí, na destruição, assim como o trabalho intermitente, vou contar todos como um só, é a questão das mulheres grávidas terem que trabalhar para manter o seu emprego em lugares insalubres, colocando em risco a saúde e a vida do próprio feto. Isso é um desrespeito à vida, aos direitos humanos. E, por fim, a terceirização em todos os setores, como pode agora. Isso tira direitos,
Isso acaba com qualquer possibilidade de qualidade de vida dos trabalhadores, acaba com o movimento sindical. Agora, por fim, e isso é muito importante colocar, para o Temer, que gosta de números, a tendência é que será muito positivo para ele. Por quê? Porque haverá, talvez daqui a uns 4 ou 5 meses, uma redução da taxa de desemprego no Brasil. Você pode perguntar, mas qual é a contradição? Simples. A família terá mais pessoas trabalhando, com alguma ocupação, mas terá uma renda menor. Porque as pessoas que trabalham por 2 horas por semana, teoricamente, são empregadas. Vão trabalhar 10 horas por mês, mas estão empregadas. Portanto, vai contar como redução do desemprego. Então, o que vai acontecer com a reforma trabalhista? Mais pessoas estarão empregadas, mas o conjunto da massa de salários da economia brasileira sofrerá uma redução gigantesca. Então, essa é uma reforma que aumenta a miséria, tanto que a fome voltou ao Brasil, a mortalidade infantil voltou a crescer, são os dados que temos recentemente. E, por fim, qual é a ideia da reforma da Previdência? Não é equilibrar as contas da Previdência. Isso é uma mentira, até porque não há déficit da Previdência. É acabar com o modelo previdenciário brasileiro aprovado pela Constituição de 1988. Por quê? A partir da reforma trabalhista, veja só, o menino ou a menina termina a sua graduação com 22 anos de idade. Vamos pegar aqui um menino com 22 anos, engenheiro. Ele, então, para trabalhar, para se aposentar, vai ter que trabalhar até os 65 anos. 22 para 65 são 43 anos trabalhando. E, de acordo com a proposta, a cada 10 anos, aumenta 1. Então, ele vai aumentar mais 4. Então, ele não vai se aposentar com 65 anos, vai se aposentar com 69 anos de idade, trabalhando dos 22 aos 69, 47 anos para obter o direito de se aposentar com 70% daquela média. O que esse jovem vai fazer? Ele falou, peraí, eu já não sou mais registrado em carteira mesmo, eu trabalho por contrato que sou terceirizado. Não vou mais pagar a Previdência, vou comprar uma Previdência privada. E aí, toda a juventude comprando a Previdência privada, o que é que vai acontecer? Pessoas como eu, que em pouco tempo irei me aposentar, não terá dinheiro na Previdência para pagar a minha aposentadoria. E aí o que o governo faz? Vende essa aposentadoria para o Itaú, para o Bradesco, para o Santander. Ou seja, nós não vamos equilibrar as contas da Previdência. O Temer tem um projeto para acabar com o modelo previdenciário e vai assumir quem? Os bancos. Como é assim nos Estados Unidos, como é assim na Espanha, como é assim no Chile. Ou seja, é a desconstrução da Constituição Federal de 1988. O deputado, vale lembrar também que a Previdência, a reforma da Previdência só não foi votada em função do trabalho de vocês, né, dos partidos de oposição, daquela greve que foi realizada no ano passado, né, dos produtores rurais, e também em função das mobilizações que têm acontecido no país e no mundo, e em função da intervenção federal no Rio de Janeiro, porque nada pode ser votado. Mas ele fala o seguinte, que vai votar, quem pensa que não vai votar é Previdência, o presidente Michel Temer falou ontem, o golpista, está muito enganado, porque não saiu da pauta. Claro que não, mas tem um detalhe na sua afirmação, que se me permite, eu vou chamar a intervenção, eu vou fazer um corte na intervenção. O que você disse eu concordo plenamente. É uma pena que os movimentos sociais, o movimento sindical não percebeu a importância de conter a reforma trabalhista, em minha opinião, tão séria e tão ruim para a população brasileira quanto a reforma da Previdência. Mas a população sentiu a reforma da Previdência, ela foi mais impactada. E graças aos movimentos sociais, às greves, às paralisações, desde março do ano passado, na primeira luta que foram as mulheres, no 8 de março, contra a reforma da Previdência, nós conseguimos segurar. Ela não foi votada, não por um grande trabalho nosso, até porque somos em poucos, de 513 deputados, nós temos aí 115, 120 votos, de fato, de parlamentares comprometidos com a população brasileira. Agora, como a posição, a pressão da sociedade foi muito grande, parlamentares da base do governo Temer não tiveram coragem de colocar isso na pauta e votar. Agora, a intervenção no Rio se deu porque não conseguiram votar a reforma. Quando o Temer viu, na sexta-feira que antecedia a semana que ia ser votada a reforma, que ele não teria votos, ele falou, olha, como é que eu vou explicar à sociedade e principalmente aos meus financiadores, que são os bancos que eu financio, que eu falhei? Falhei na cereja do bolo, que era a reforma da Previdência. Então ele, para desviar a atenção da população, faz a intervenção no Rio, alegando que será mais importante do que a reforma da Previdência, como a segurança é uma pauta que atinge de fato a população,
a população mudou o seu foco da reforma da Previdência para a violência no Rio de Janeiro. E deu fôlego para o Temer articular-se. Agora, não tenha dúvida, quando chegar dezembro, ele vai suspender a intervenção e vai colocar a reforma da Previdência, porque ele já foi pago para isso, assim como os deputados que votaram a favor do golpe. Tanto ele como os parlamentares que votaram pelo golpe na democracia, pela saída de Dilma, que votaram a favor 2 vezes pela manutenção do Temer e que votaram a favor dessas loucuras, que é a emenda constitucional 95, o fim do regime de partilha do pré-sal, no caso da Petrobras, que é a reforma trabalhista, todos esses asseclas, vamos chamar assim, de Temer, estão preparados para chegar em dezembro e entregarem aquilo que eles já receberam antecipadamente, que é o fim da Previdência no Brasil. Bom, para você que está chegando agora, eu estou conversando com o deputado Enio Lula Verri, do PT do Paraná, que é economista, e ele está justamente explicando cada ponto que foi colocado ontem pelo presidente legítimo Michel Temer de que o Brasil saiu do vermelho. Deputado, por falar em privatizações aí também, né, que é uma questão, a gente já falou sobre a Petrobras, ele disse que voltou a ter crédito, a Petrobras que fez, aconteceu, e não sei quantos trilhões, eu não me lembro de cabeça, de crédito. Vamos falar um pouquinho das privatizações. Tem aí a questão da Petrobras, foi lançada semana passada uma frente mista pela soberania em defesa da Petrobras. O senhor participou dessa frente, qual a importância dessa frente em função dessas medidas nefastas do governo golpista de Michel Temer, de que tem um projeto aí de 70 e tantas privatizações, entre elas a Eletrobras e a Petrobras? Pela ordem está a Eletrobras e quase que concomitante a Petrobras. Essa comissão, essa frente, da qual eu também participo, é uma frente mista, portanto composta pelos senadores e por deputados e deputadas, são a unificação de 2 frentes. Uma é em defesa da Petrobras e outra em defesa da soberania nacional. E o slogan dela é que o petróleo é do Brasil. O objetivo disso é conter esse rápido processo de venda das nossas estatais, em especial daquilo que é estratégico para o desenvolvimento de qualquer país, a energia. E quando eu falo de energia, eu não estou falando só do petróleo. Por exemplo, o que significa a privatização da Eletrobras? A Eletrobras gera energia, mas a base da energia no Brasil é a água. Portanto, nós estamos falando de privatização da água também. E quem está muito interessado nisso, aliás, já está dentro das nossas usinas, é a China. A China, ela tem todo o modelo político e teórico socialista, mas ela é hoje um grande país imperialista comprando o que pode no mundo todo. E ele tem muito interesse no que nós produzimos. E Temer tem muito interesse em entregar para a China, porque tem intermediação dos grandes bancos internacionais e, claro, outros interesses que todos possam imaginar qual é. Nesse sentido, a privatização da Eletrobras leva a transferir às mãos do capital internacional a nossa água e tudo aquilo que é estratégico para o desenvolvimento de qualquer país, que é a geração de energia, no nosso caso aqui, a energia elétrica. Isso é um aspecto importante. O petróleo, isso já começou. Ontem já foi aprovado quase tudo, será votado agora à tarde, começa daqui a pouquinho, a empresa que vai gerenciar o pré-sal. É uma medida provisória, é 811, começou a ser votado, seguramos até 1h30 da manhã, não deixamos votar, através da obstrução, mas continuará agora, imediatamente. O que o governo quer? Ele criou uma empresa para administrar os royalties dos recursos extraídos do pré-sal para utilizar isso para outros interesses. É importante ressaltar que o governo Temer já acabou com o regime de partilha do pré-sal, já é por concessão. O governo Temer já isentou a Shell, que comprou a primeira exploração, de pagar impostos sobre a exploração do petróleo e do pré-sal. R$1 trilhão ele abriu mão de recursos. E agora ele cria uma empresa exatamente para legalizar esse processo de roubo transparente, de golpe à soberania nacional, para que possa fazer uma gestão mais eficiente da transferência dos recursos da Petrobras para o capital internacional, via o leilão, via as concessões. Então, veja só, para isso, privatiza a Eletrobras, e, em segundo, esquarteja a Petrobras, porque é esquartejar, né? Cria essa empresa, vai cuidar de uma parte, começa a dividir a Petrobras em outras empresas e começa a vendê-las, de tal maneira que em pouco tempo nós não temos mais, entrega tudo. E, claro, com o seu presidente Pedro Parente fazendo um ótimo trabalho, como sempre fez, a serviço do capital internacional, entregando da forma mais eficiente e eficaz as riquezas do Brasil
ao resto do mundo que não nos interessa. Vamos lá, gente, vamos continuar curtindo, compartilhando, fazendo pergunta ao deputado. Um abracinho aí para Maria Lúcia do Amaral, São José dos Campos, São Paulo. Ana Cristina Rezende disse que esse golpe não vai dar certo. Imagine o que os Estados Unidos vão armar para o povo, que vai necessitar se unir e não se deixar enganar pela mídia e programações de televisão. Na verdade, eu quero ressaltar essa sua intervenção, dizendo que o povo já não está admitindo isso. Veja só, vamos sair do campo puramente da economia, até porque não há como separar a economia da política, para fazer uma análise de tudo que a grande imprensa, financiada pelo grande capital, fez para destruir o PT. Qual era a certeza que eles tinham? Criariam esses montes de mentiras, de factoides, de verdades, denúncias, essas besteiras todas contra o PT, contra nossos dirigentes, deram o golpe na democracia, tiram Dilma. Para eles estava resolvido. Estava resolvido. O PT não iria sobreviver. Eu costumo brincar dizendo que tentaram enterrar o PT, mas não sabiam que o PT era semente, né? E ele floriu. E, na verdade, com Lula preso, mesmo assim, com todas as mentiras que disseram, hoje Lula está em primeiro lugar nas pesquisas. O PT é o partido de maior confiança da população brasileira, passa de 20% de confiança que a população tem no PT. O segundo colocado não chega a 5%. Então, apesar de tudo que o capital internacional tentou fazer, não obtiveram sucesso. Eu volto a insistir, a população pode até não entender tudo isso que a gente está falando, mas ela sabe, ela sente no dia a dia, quando ela abre a geladeira dela, que não tem comida na geladeira. Quando o pai e a mãe olham seu filho desempregado, quando ele lembra, né, quando a mãe olha o seu filho que quer comprar uma bermudinha para ele, um tênisinho que está rasgado, e lembra que as melhores roupas que ele já pôde comprar e hoje não consegue mais comprar isso. E não consegue comprar por conta de um golpe que foi aplicado para entregar todas as nossas riquezas ao resto do mundo. Por isso, é importante perceber que a população sente saudades de Lula, é por isso que a população quer votar em Lula para presidente, e é por isso que nós, do Partido dos Trabalhadores, não temos dúvida. O nosso candidato a presidente é Lula, e ele será candidato. As análises jurídicas já provam isso, que ele pode, inclusive, já começar a atender entrevistas, participar de debates. É por isso que a campanha que nós fazemos, e todo mundo, né, porque o mundo, quando olha isso, pressiona o Temer, e Temer tem um medo tremendo, assim como seus asseclas, do que o resto do mundo pensa, e a cobrança hoje é internacional. Então, movimentos como esse, de debater a economia, de mostrar o que está acontecendo, simples fitinhas como essa, né, não vão prender nossos sonhos, ou cartazes, né, como nós trabalhamos com frequência, Lula livre, é que faz a diferença para mostrar à população que o que estamos vivendo hoje é uma grande perseguição a uma maneira de se pensar o país, e principalmente tendo o judiciário como uma parte desse bando que quer destruir as riquezas do Brasil. E muita gente participando aqui com a gente, viu, deputado? Rogéria Gomes, de João Pessoa, Maria do Céu Medeiros, de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, Carmen Lula de Farias, Salvador, presente. Deixa eu ver o que é mais aqui. São José dos Campos eu já falei. Da Bahia, muita gente aqui conversando com a gente, pedindo a liberdade de Lula. Deputado, já que o senhor tocou na questão aí do PT, o senhor esteve presente, volta e meia o senhor está lá para dar bom dia ao presidente, para falar das conquistas dos governos do PT e para denunciar o que vem sendo feito. Primeiro golpe parlamentar que destituiu a nossa presidenta eleita Dilma Rousseff, que já está incomodando em Minas Gerais. Opa, vai ser senadora. Que vai ser a nossa senadora, já está incomodando em Minas Gerais. Esse golpe, né, que foi desencadeado em 2 anos, capitaneado pelo Michel Temer, Eduardo Cunha e tantos outros, e que agora atravessa o Estado Democrático de Direito, tentando impedir que Lula seja candidato às eleições de 2018. Mas Lula está firme e forte, solidariedade do povo brasileiro é grande. Sem dúvida. Eu só me permite dizer o seguinte, isso que está acontecendo no Brasil não é só no Brasil, isso é na América Latina. É importante perceber que o primeiro golpe parlamentar que foi feito, não foi feito no Brasil com a Dilma, foi feito com Fernando Lugo no Paraguai. Fizeram do Paraguai um laboratório. Fernando Lugo também era um presidente progressista, fazendo reformas muito importantes para o país, desenvolvimentista, procurando uma sociedade mais igualitária. A direita
reuniu-se, financiada também pelo capital financeiro, e o tirou. E depois disso, lá colocaram um presidente de direita, e agora foi eleito um presidente mais de direita ainda, que deve muito em breve, mas muito em breve mesmo, repetir o que vimos na Argentina. A Argentina igual. Kirchner, ele equilibrou a economia argentina, ele conseguiu pagar a dívida que tinha a Argentina com o Fundo Monetário Internacional, ampliou o tamanho do Estado, fez a mesma coisa que nós fizemos aqui no Brasil no governo Lula e Dilma. Pois é, um governo popular incomoda muito. Muito. Tanto que um governo como o de Kirchner, depois vamos da Cristina Kirchner, fez com que se fizesse todo aquele rol de mentiras, campanha dos grandes jornais, dos grandes latifundiários, tiraram. Quem assumiu? Macri. O que está acontecendo? O peso estourou, o dólar foi lá para cima, a economia está na maior crise do mundo, a Argentina voltou para o Fundo Monetário Internacional, está pedindo dinheiro, o país está quebrado. É importante lembrar isso, porque nos anos 90, isso já aconteceu na relação com a Argentina. Na economia não existe coincidência. O Plano Austral foi criado em 91, o Plano Real em 93. Se você ler um pouquinho, são iguaizinhos. Todos eles ditados por Washington, que é um modelo chamado de consenso de Washington, um modelo de aplicação de economia ligado ao grande capital financeiro. Aí o que aconteceu? Aqui no Brasil, como os movimentos sociais foram mais fortes, seguraram privatizações, contemos a ânsia privatista de Fernando Henrique Cardoso. A Argentina teve mais dificuldade. Chegou uma época que a Argentina não tinha nem moeda local. A Argentina quebrou tanto que cada comunidade criava a sua própria moeda porque não valia mais nada a moeda deles. Agora, a questão de 15 anos. Hoje voltamos a ver isso. Naquele tempo, tinha uma vodka, tinha um problema de uma vodka, que vou até fazer aqui um merchandising da vodka, chamava vodka Orloff. Então a propaganda dela era assim, eu sou você amanhã. O que aconteceu na Argentina, nós economistas chamávamos aqui no Brasil do efeito Orloff. E na verdade voltou o efeito Orloff. O que está acontecendo com o governo Macri na Argentina pode acontecer a qualquer instante aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o governo Temer já estourou a conta do nosso orçamento em 159 bilhões de reais. Está estourada a conta. A receita está caindo. Você pega, por exemplo, quanto que está a arrecadação do imposto de renda da pessoa física caindo. O que significa que as pessoas estão vivendo de bico e quem tem emprego está ganhando muito baixo, que não chega nem a pagar imposto de renda. Então estamos vivendo, na América Latina, um momento de crise muito grande. E pode esperar que, a persistir Temer e essa política econômica e social que ele faz, a Argentina nos espera. É engraçado, eu estou lembrando aqui, ontem, ao acompanhar a entrevista do presidente Michel Temer, ele falou assim, olha, nos restam 7 meses. Então dá para fazer 1/3 do que já foi feito nesses 2 anos. Eu acho que o Brasil não resiste. Se ele usar esses 7 meses para continuar fazendo o que está fazendo, acho que o Brasil não vai resistir. Deputado, só tem acompanhado, né, o que a gente tem feito, esse é o jornal da gente no PD na Câmara. Aqui você vai saber realmente o que está acontecendo, quais são os impactos dessas medidas nefastas que o governo golpista de Michel Temer está tomando, está destruindo o país. Mas vamos falar um pouquinho mais de Lula, deputado. O senhor esteve lá e o senhor está vendo aí essa força do presidente Lula, caravanas em Sergipe, caravanas no Piauí. Hoje mesmo eu estava assistindo, eu recebi vários vídeos e as pessoas pedindo muito a Deus, acreditando de que Lula vai ser liberto, né, o mais rápido possível, libertado o mais rápido possível dessa prisão política. Como é que o senhor vê essa questão da prisão política, porque a grande mídia não interfere, essa perseguição ao ex-presidente Lula, para a gente finalizar, que o nosso programa já está finalizando, e o que o senhor diria para o povo brasileiro que acredita que vem Lula a esperança de dias melhores? Primeiro, Lula é um preso político. Ele não é um político preso. Não existe prova nenhuma. O apartamento que diziam que era dele, inclusive, foi comprado no dia de ontem por 2,5 milhões, né? Não valia tudo isso. Quem comprou é alguém ligado ao PSDB, né? As denúncias já estão provas, inclusive uma pessoa com vários processos, que compraram esse apartamento. Não existe nada que prove a posse disso. Lula deixa isso muito claro. Quero ressaltar que no auge das vésperas da prisão de Lula, nós procuramos o presidente, perguntamos se ele não queria ir para alguma embaixada, né, para representar a oposição, mas com alguma segurança física, pessoal. Ele nos disse o seguinte, eu não tenho do que ser acusado, não vou fugir por um crime que eu não cometi e vou resistir até o final. E está aí, resistindo bravamente e fazendo política. Lula
como preso político, ele tem mostrado ao Brasil que é possível, sim, se crer num projeto, lutar por uma sociedade igualitária e respeitar o ser humano. Isso nenhum governo fez, foi o dele. E é importante ressaltar mais ainda, lá no acampamento Lula Livre, eu estou semanalmente, até porque sou do Paraná, não recebemos só gente ligado ao PT, ao PCdoB, ao PSOL, ao MCT, à CUT, à Força Sindical. Eu estava lá 2 semanas atrás e chegou um ônibus de Juiz de Fora, de Minas Gerais. Por acaso eu estava lá, era uma sexta-feira, e fui recebê-los. Falou, tudo bem, companheirada, né? Um prazer, meu nome, eu sou aqui do Paraná, sou parlamentar. E vocês são do PT de Juiz de Fora? Eu falei, não, nós não somos filiados a partido nenhum. Nós somos um grupo religioso e viemos aqui orar pelo Lula. Nós vamos passar o dia aqui orando por ele, para que Deus ilumine, dê força e que Deus ilumine principalmente a cabeça do judiciário, porque ele é uma vítima de tudo que está acontecendo. Isso é só um exemplo. Nós temos pastores evangélicos aos montes, padres, monges. O monge que esteve lá essa semana, Leonardo Boff. Leonardo Boff. Então ele tem comungado semanalmente, como católico que é, tem lido muito. Então o Lula está muito bem, ele está muito forte e tem dito a todos, ele é candidato a presidente da República para fazer tudo aquilo que ele não teve tempo de fazer, mas que fará. E principalmente, ele aprendeu muito com o golpe. Ele acreditou em muita gente que não devia acreditar, o que é característica de um ser humano de bom coração. E ele sabe hoje em quem deve acreditar, com quem deve coligar-se e que Brasil que nós devemos construir. Por isso, acreditamos, não temos dúvida, Lula é o futuro presidente da República e o Brasil só tem uma saída, exatamente a saída dessa placa. Para o Brasil ir em frente, Lula livre. Um grande abraço. É isso aí, essa foi a participação do deputado Enio Lula Verri, do PT do Paraná, economista que conversou conosco aí sobre os desmandos do governo golpista de Michel Temer. Você quer rever o nosso programa? Acesse o Facebook do PT na Câmara e acompanhe o programa que nós fizemos agora há pouco. O deputado vai voltar várias vezes, né, deputado? Claro. Não só para a gente falar sobre economia, não, gente, mas para a gente falar sobre política. Mas antes de finalizar, eu queria mandar um alôzinho que tem tanta gente acompanhando a gente aqui. Quer ver? Tem gente falando, inclusive, que o Moro é um bandido. Eu queria até que o senhor comentasse, a gente, para finalizar, assim, esse encontro que teve com o pessoal do PSDB, também vergonhoso. O Moro, olha, eu conheço o Moro. O Moro é da minha cidade, de Maringá, no Paraná. Foi aluno lá nosso na universidade. O pai do Moro foi meu professor no mestrado, recentemente, uns 20 anos atrás. Mas ele faz uma coisa e fala outra. Ele disse em entrevistas que o maior arrependimento dele é a foto que ele aparece sorrindo com Aécio. E que foi um equívoco. E agora ele aparece sorrindo com o Dória. Será que foi outro equívoco dele? Ora, isso não existe, né? A gente analisa as pessoas pelo que elas fazem e não pelo que elas dizem. Não adianta Moro dizer que é um bom menino fazendo o que ele faz, perseguindo a esquerda. Eu não vejo o Moro prendendo o Aécio. Eu não vejo o Moro julgando esse pessoal do PMDB. Pelo contrário, eu vejo muito bandido aí fora, na rua, com gravações, com vídeos, com malas, e não acontece nada. Lula, que não tem nada, está preso. Agora eu vejo ele todo feliz, lépido, né? Faceiro, né? Com essa, numa festa, na beca, como dizem lá no interior, nos trinques, né? Junto com Dória Júnior. Ora, não precisa dizer mais nada, o Moro. Nós já sabemos quem você é. Você tem provado com atos e principalmente com fotos. Bom, Haroldo Pinto de Azeredo, sou da Bahia, diga aí, Haroldo, já estamos dizendo aí, muita gente aí do Paraná, da Bahia, do Espírito Santo, muita gente acompanhando a gente. Continue compartilhando, né, deputado, que é importante a gente divulgar essas informações, não fake news, que tem muita gente que tem mania, joga o fake news lá, vai lá sem saber a origem da informação e vai só replicando. E reproduzam esses programas como este, não é o meu caso específico, mas temos o dia todo com os nossos colegas parlamentares, com companheiros da assessoria técnica, do movimento social. Isso aqui elimina qualquer possibilidade do fake news. São pessoas que convivem no dia a dia do movimento, da luta política, que têm compromisso com a nossa história. Peguem esses vídeos, reproduzam esses vídeos que você terá certeza que está passando notícias sérias e verdadeiras. Muito obrigado mais uma vez, deputado Enio Lula Verri. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. E faça isso, gente. Vamos compartilhar, vamos curtir e vamos levar a informação verdadeira. Lula livre. Até a próxima. Tchau, tchau. Lula livre.